Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma terça-feira. Essa é uma terça-feira especial que eu estou usando aqui o recurso do Hangout para celebrar um ano de estudos, né? Hoje nós completamos um ano desse estudo maravilhoso que tem nos ajudado muito. Várias pessoas aqui estão para esse momento importante. Também não poderia. O pessoal falou de pipoca, falou de bolo. Então, que nós possamos deixar registrado aqui, tem um bolo também de um ano, ok? Tá queimando a barba aqui, a vela, mas fica aí simbolizado esse um ano de estudos do autodescobrimento, livro de Joana de Ângeles e Divaldo Franco, realizado pela Rede Amigo Espírita e coordenado por mim, Vitor Antenori Rossi, e acompanhado por todos vocês aí em vários locais do Brasil e até mesmo ao redor do mundo, ok? Então, feliz aniversário para nós, que nós possamos continuar firmes dentro dessa proposta. É isso aí, pessoal. Então vamos lá, deixando aqui já o meu boa noite a todos vocês que estão acompanhando da Rádio Amigo Espírita, vocês do SoundCloud, vocês do YouTube que também estão há um ano nos acompanhando, vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Deixando aqui então, como de costume, o meu boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando presencialmente, a Socorro de Paulista, em Pernambuco. Hoje eu vou deixar sem para aproveitar o chapéu. A Socorro de Paulista, em Pernambuco, a Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, a Isabela de Franca, interior de São Paulo, a Maria Emília de Caratinga, Minas Gerais, o Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, a Darcy de Americana, São Paulo, a Cláudia de Rio Azul, no Paraná, a Lari de Araçatuba, São Paulo, o Dioclésio de São João del Rei, Minas Gerais, a Marisa do Rio de Janeiro, capital, a Clemilde de São Paulo, capital, a Pati de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a Rosiane de São Paulo, capital, o Bruno de Boa Esperança, Minas Gerais, a Zuleika de Santo Amaro, também São Paulo, a Amélia de São Mateus, Espírito Santo, a Tereza de Petrópolis, Rio de Janeiro, e a Lidinarde de Bom Jardim, Minas Gerais. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém aqui. A Cláudia do Rio de Janeiro chegou agora, José Ricardo também do Rio de Janeiro, Sebastião de Cornélio Procópio no Paraná, Rita de Juiz de Fora, Minas Gerais, a Eliane Cruz aqui também dando um parabéns. Ok, muito obrigado. Zé Aparecido também aqui nos prestigiando. Então vamos lá. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, estudo realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou o Vitor Antenori Rossi, psicólogo. Este é o encontro de número 43, entraremos no capítulo 5, Viagem Interior, e esse é o capítulo 5.1, Busca da Unidade, parte 1. A Cláudia perguntando por que o chapéu, é porque o estudo está completando um ano hoje, Cláudia. Então, e alguns estão aqui desde o início, né? Nomes que eu sempre falo desde quando começou, do Dioclésio, da Áurea, da Socorro, da Cristina, da Elisa, várias pessoas que estão aqui desde o início, né, nos acompanhando, da Carol, um pessoal que teve que parar, infelizmente, de acompanhar ao vivo, mas, mas que estão felizes aí acompanhando agora pelo YouTube, né? Pediram para cantar parabéns e apagar velhinho, mas é exigir demais da minha timidez. Vamos lá, então, continuando, né? Continuando, não começando, este é o capítulo 5.1, Busca da Unidade, ok? Não obstante o conceito einsteiniano de que o universo marcha para o caos, há uma fatalidade desenhada em plenitude, que está reservada para a energia pensante. Ser espiritual, o homem é um incessante despertar. Ok. Não obstante o conceito einsteiniano de que o universo marcha para o caos, há uma fatalidade desenhada em plenitude, que está reservada para a energia pensante.
ser espiritual, o homem é um incessante despertar. Eles estão colocando o seguinte: independentemente do universo estar marchando para um caos ou não, há uma fatalidade desenhada. E essa fatalidade é reservada para a energia pensante. Nós, espíritos, somos essa energia pensante, ok? E qual é a fatalidade reservada para nós? Ou seja, aquilo que vai acontecer fatalmente, independente do que venhamos a fazer. Independente do que venhamos a fazer, continuaremos em um incessante despertar enquanto formos homens. Ser espiritual, vírgula, o homem é um incessante despertar, ok? Ou seja, o homem é um ser espiritual e ele é um incessante despertar enquanto for homem. A partir do momento em que ele se transforma apenas em ser espiritual, quando ele não precisa mais se vestir da pele humana ou da pele carnal, automaticamente ele pode alcançar esse acesso de estar desperto, tá? Que seria o grau máximo de evolução do espírito, a angelitude. Não significa que ele não possa voltar a encarnar, mas seriam encarnações missionárias e voluntárias, e não porque ele ainda precisa aprender alguma coisa. Na verdade, elas partem do seu coração em direção a ajudar o próximo que ainda está em sofrimento, em graus inferiores de sabedoria e crescimento. Ok? Mas vamos entender, então, aqui já começa uma nota do expositor, sobre Einstein. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Como eu sempre falo, mas eu repito, o objetivo dos estudos é trazer a temática básica das questões para que cada um se aprofunde naquilo que tem interesse, né? Eu não sou um astrofísico, eu não sou um neurologista, mas às vezes eu trago o básico desses temas dentro de um conhecimento limitado que eu tenho, e às vezes até equivocado, mas na tentativa de despertar o interesse para quem gostar da área. A minha área de atuação é a psicologia, então naturalmente eu vou ter uma habilidade maior de falar dessa área, e nas outras não há muita possibilidade de aprofundamento. Por mais que eu quisesse, eu perderia espaço disponível para crescer como psicólogo. Bastante gente chegando agora, Noêmia de BH. A relatividade geral diz que o espaço e o tempo são uma coisa só. Essa é a teoria da relatividade geral de Einstein, ok? É como se ele fosse uma grande superfície elástica. Planetas colocados sobre essa superfície afundam o plano por causa de sua massa ou velocidade. À medida que um satélite, por exemplo, se move na direção de um planeta, ele cai em direção ao astro por causa dessa deformação. Se o espaço-tempo for uma espécie de superfície que se estica com a presença de objetos pesados, isso significa que o tempo passa mais devagar nas proximidades desse objeto. Aqui tem uma imagem que mostra isso, ok? Então essa seria a superfície de espaço-tempo, onde tem esse quadriculado, ok? E aqui os planetas, então, eles afundariam aqui. E à medida que algo se aproxima deste buraco que é criado pelo planeta, e naturalmente quanto maior for a massa do planeta, mais ele vai se aprofundar, os objetos que vão chegando aqui perto começam a ser atraídos, ok? Então aqui nesse buraco causado pela Terra, por exemplo, nós teríamos a Lua orbitando em volta, e nós teríamos ali esse aprofundamento causado pelo Sol, por exemplo, e aí, segundo essa teoria da relatividade geral, nestes locais que estão aprofundados, vejam bem, se o espaço-tempo for uma espécie de superfície que se estica com a presença de objetos pesados, isso significa que o tempo passa mais devagar nas proximidades desses objetos. Então, por isso que essa questão do tempo é relativa. Por isso que eu sempre insisto aqui nos estudos, né? Para que nós não nos norteemos com relação a esse tempo, a esse calendário terráqueo, porque isso é uma ilusão.
Tá? Um ano não tem 365 dias, isso não existe. 365 dias é o tempo que a Terra leva para girar ao redor do Sol. Se isso define como um ano, porque se difere em 4 estações distintas, isso só acontece na Terra. A translação de Marte, de Júpiter, de Netuno e de todos os outros planetas do sistema, não apenas do nosso sistema solar, naturalmente são diferenciados. Então, essa sensação de tempo é o que gera muita confusão, é o que gera muita pesquisa, o que gera muita briga entre os físicos, né, entre os astrofísicos, porque ninguém sabe ao certo ainda como isso funciona. Então, naturalmente, mesmo Einstein sendo considerado um gênio, ele encontrou adversários, e inclusive alguns físicos que disseram que a humanidade chegaria a esse conhecimento mesmo sem ele, mesmo que demorasse um pouco mais. Ok? Então, vamos lá. A relatividade geral diz que o espaço e tempo são uma coisa só, como se fosse uma grande superfície elástica. Os planetas colocados sobre ela afundam por causa da sua massa ou velocidade. Ok? Então, essa imagem define como é isso. Continuando, nota do expositor. Em 1907, em um dos seus famosos experimentos mentais, Einstein percebeu que uma pessoa em queda livre e alguém que flutua no espaço teriam uma sensação similar, como se a gravidade não existisse. Mais adiante, observou também que estar de pé sobre a Terra, atraído pela força da gravidade do planeta, não seria muito diferente de se encontrar numa espaçonave que se acelerasse para produzir o mesmo efeito. Então, quando nós vamos, por exemplo, na montanha-russa, e ela dá aquele tranco, à medida que ela começa a ficar veloz, nós vamos nos encontrando presos ao assento. Tá? E essa potência ela é tão grande que a montanha consegue fazer um looping sem que nós venhamos a cair, sem que aquele trem caia do trilho. Tá? Então, é a velocidade que permite isso. Então, da mesma forma que o indivíduo que está caindo de um prédio não tem a sensação de gravidade, porque ele não tem controle do que ele pode fazer, um indivíduo solto no espaço passaria pela mesma situação. E se ele está no espaço e a nave produz uma velocidade, e essa velocidade gera nele essa sensação de tranco, de ser puxado em direção contrária, que seria a gravidade, então o planeta Terra, pela sua velocidade, nos faria também ter essa sensação de estarmos presos ao chão. Continuando. A partir dessa intuição, Einstein cogitou que tanto a gravidade como a aceleração deveriam ter a mesma causa, que seria a capacidade dos objetos com muita massa, como os planetas ou as estrelas, de curvarem um tecido contínuo formado pelo espaço e o tempo. Duas dimensões que durante milênios foram consideradas separadas e absolutas, nas quais a matéria existia e interagia. O efeito dessa curvatura e dos objetos se deslocando sobre ela é o que percebemos como a força da gravidade. Ok? Einstein cogitou que tanto a gravidade como a aceleração deveriam ter a mesma causa, que seria a capacidade dos objetos com muita massa de curvarem um tecido contínuo formado pelo espaço e o tempo. Então, o espaço e o tempo, que eram duas dimensões consideradas diferenciadas, para ele era essa malha unificada. O efeito dessa curvatura e dos objetos se deslocando sobre ela é o que percebemos como força da gravidade. E aí, isso começa a trazer alguns questionamentos, tá? Então, os cálculos de Einstein levaram a percepção de que poderiam existir buracos negros, que seriam esses locais onde a força gravitacional é tão potente que nem mesmo a luz consegue sair. Por isso, a luz, quando é tragada por um buraco negro, não consegue sair porque a gravidade é tão forte que ela não consegue bater e voltar, como nós vemos, por exemplo, na Lua.
Então a luz do Sol bate na Lua, essa luz retorna para nós e nós enxergamos a Lua iluminada. Tá? O buraco negro, quando essa luz vai até ele, ela não consegue mais sair, tamanha a potência da gravidade. E aí também começam a cogitar que o universo, sendo esse plano, ele deve ter um local onde ele faz uma curvatura. E aí nós poderíamos observar o que eles chamam de buracos de minhoca, wormholes, que seria uma curvatura deste espaço-tempo, onde nós poderíamos passar por dentro desse buraco e quando chegássemos ao outro lado, nós estaríamos em uma outra era, o que seria a base para a concepção da viagem no tempo. Nós conseguiríamos viajar no tempo através desses buracos nessa malha de espaço-tempo, ok? Mas isso é assunto para o pessoal dessa área, eu só estou passando por cima, porque essa teoria de Einstein também consiste que o universo está em constante expansão. Estando em constante expansão, nós podemos chegar a um momento em que os planetas estariam completamente dispersos, né? O Big Bang seria esse processo de expansão, mas poderia haver também o Big Crunch, que seria quando os planetas começam a se retomar e o universo volta a se comprimir, até teoricamente desaparecer, e poderia ser também o Big Freeze, que é quando o universo se congelaria e não haveria mais essa noção de tempo como nós conhecemos, tá? Por isso o universo poderia ser levado a um caos, segundo a teoria de Einstein, e é nesse ponto em que Joana de Ângeles se foca, e portanto é esse ponto que nos interessa. Ok? Continuando. Nota do expositor. Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, da USP, tem esse artigo. A primeira grande experiência que serve para confirmar os pressupostos da relatividade geral foi dirigida pelo astrônomo britânico Arthur Eddington em 1919. Durante um eclipse solar, ele observou que, tal como previa a teoria, a massa do Sol fazia com que a luz procedente das estrelas atrás dele se curvasse. Ficava provado assim que um grande objeto era capaz de deformar o espaço-tempo e que inclusive a luz precisava se desviar para seguir nova geometria. Então vejam bem, aqui tem um vídeo do YouTube que vai nos explicar bem isso. Ok? E ainda foi dublado pelo He-Man, hein? Quem assistiu He-Man na infância percebeu que era o He-Man dublando, explicando para nós a teoria geral da relatividade, ok? Então, o que nós vimos aí no vídeo é que aquela estrela que deveria ser vista em um ponto foi vista em outro, porque a luz dela teve que fazer um desvio em razão do aprofundamento que o Sol causou nessa malha. Ok? O pessoal já concordando aqui do He-Man. Certo? Então, é nesse sentido
que a nossa percepção de espaço-tempo deveria ser revista, principalmente nós que ficamos contando o tempo como milhões de anos, ou ano que vem eu faço isso, ou quantas encarnações eu tenho que ter. Isso é uma ilusão, tá? Porque nós aqui na Terra temos encarnações que duram em média 70, 80 anos, mas isso não quer dizer nada, né? Porque se nós formos para um planeta com translação mais rápida, nós podemos viver ali 500 anos e não vamos compreender como é que isso está acontecendo, tá? Então, essa questão de anos, essa questão, ela é só para que nós possamos nos delimitar. Por que isso é importante ter em mente também? Porque nós nos norteamos por esse horário solar, mas nem todas as pessoas são assim. Existem pessoas que são aquelas chamadas sociedade B, que são pessoas que só conseguem começar o dia após as 10 da manhã. E não é que elas querem começar a trabalhar às 10 da manhã, elas têm que levantar às 10 da manhã, e aí elas começam a produzir, e elas produzem até a noite. Tem outras que produzem melhor de madrugada, tá? Mas nós somos todos obrigados, em algum nível, a trabalharmos das 8 às 18. Não interessa se você não tem condições de fazer isso, tá? Então, quando nós quebrarmos essa noção de espaço-tempo, isso vai ficar mais fácil. Em alguns países nórdicos, né, Noruega, Suécia principalmente, eles já começam a reconhecer que existe a sociedade B. E autorizando a existência da sociedade B, você diminui o tráfego de veículos, porque você começa a criar possibilidades para as pessoas trabalharem no seu melhor momento. Tá? Como isso seria na prática? Eu sou notívago, tá? Eu sou uma pessoa que funciona muito bem até 1 da manhã, e entre as 10 e a 1 da manhã é o meu melhor horário para criar. Se eu pudesse montar um consultório de psicologia e atender até as 3 da manhã, eu sei que eu teria clientes para isso, porque tem pessoas que às 2 da manhã normalmente estão lá, insones, tomando uma xícara de café ou refletindo de um lado para o outro na cama, mas são obrigadas a ir para a terapia entre as 8 e as 18 horas. Então, todo mundo tem que ir no mesmo horário, é trânsito para ir, trânsito para voltar, e de madrugada a cidade não existe, tá? Então, essa quebra de noção de espaço-tempo nos auxiliaria até na nossa saúde mental, porque nós não enxergaríamos mais o dia como um momento em que o sol nasce e o momento a hora que o sol se põe, tá? Por que isso é importante? Empresários, por exemplo, que trabalham do outro lado do mundo. Eu tenho uma empresa aqui no Brasil, mas eu negocio com chineses. É às 3, 4 da manhã que eu vou ter que estar ao telefone falando com esse pessoal. Então, se nós não reconhecermos que existe essa distinção, nós ficamos presos a essa questão do espaço-tempo, do dia, da hora, do mês, e vamos sofrendo com isso aí. O Bruno coloca que demora uns 4 dias para se ambientar só com a mudança de horário de verão. Então você calcula se você desencarna e se coloca, por exemplo, num umbral ou numa colônia espiritual, onde o tempo não corre da mesma forma, como ficaria para o seu psicológico essa noção de onde você está? Né? Em um lugar, por exemplo, que é sombrio, que nunca amanhece, que mantém-se noite. Isso é importante para nós, né? Quanto mais nós ficamos dependentes da lógica terráquea, mas nós ficamos dependentes dessa matéria humana e menos espiritualizados nós estamos, né? Então tem gente que não gosta de fazer oração à noite porque não quer incomodar Deus, não quer ligar para as pessoas à noite porque está com problema, porque não quer incomodar todo mundo, e aí quebra tudo na própria casa, comete suicídio. E isso é importante. Não existe hora para crescermos, não existe hora para adoecermos. Seria legal que tivessem escolas onde as crianças pudessem trabalhar à noite, né, não tivessem que levantar 6 horas da manhã todo dia para ter uma experiência totalmente traumática de só começar a entender o que o professor está falando às 10 da manhã. São questões a se pensar, né, porque o controle que nós temos de tempo e espaço é bem arcaico, se levado em conta essa apresentação de Einstein. A Cláudia concordando que adoraria. Tem um filme, a Amélia disse, se você puder citar o filme, ajudaria. A Cláudia diz, eu adoraria esse horário noturno, sofro muito com o horário considerado normal. E a maioria sofre, né? Tanto que aqui em São Paulo, em várias capitais, cidades maiores, não precisa nem ser capital, você começa a ter um aumento das padarias
ou dos comércios que funcionam 24 horas. Tem gente que prefere trabalhar de madrugada, porque aí pode ter o dia para resolver suas coisas. Aqui tem algumas padarias que você chega 1h da manhã, tem um self-service, se você quiser comer feijoada, 1h da manhã você pode, e ninguém fica te julgando. Isso é muito legal, porque dá essa abertura para cada um viver o seu ritmo. Ok? Então essa primeira experiência foi essa relatada aí no vídeo narrado pelo He-Man. Vamos em frente aqui, mais uma nota do expositor. Alguns estudos concluíram que uma das consequências da teoria de Einstein era de que o universo não poderia ser estático, mas estava em constante movimento. Essa expansão do universo implica no afastamento progressivo de cada galáxia em relação a todas as demais. De acordo com a teoria da relatividade, é a geometria do espaço o que determina o tipo de expansão. Ou seja, a teoria prediz com que velocidade as galáxias estão se distanciando uma das outras e, com isso, a velocidade com que o universo deve estar se expandindo. O que permitiria também a compreensão de um universo eterno. Nessa questão de se expandir, de se contrair, isso não poderia ter um começo e um fim. É algo que simplesmente está acontecendo desde sempre e que não virá a destruir. Quando nós pensamos que o universo vai se tornar um caos, ele poderia ser um caos para nós que estamos nele, mas não significa que ele desaparecerá, ok? São esses pontos assim. Então, aos poucos, o universo está se distanciando. Não posso precisar se é algo que nós sentimos uma diferença enquanto estamos aqui, né? Mas é algo que sentiremos a diferença como espíritos. Por isso, alguns planetas deixam de existir, algumas galáxias se modificam, coisas que ultrapassam os milhões e bilhões de anos terráqueos, mas que um espírito é capaz de perceber e vislumbrar quando está no seu estado maior de consciência ou da superconsciência. Vamos ver. O Dioclésio também acha legal a Academia 24 Horas, realmente também tem isso. A Débora também traz a informação desses calendários diferentes para judeus, muçulmanos, chineses. Também tem africanos, né, religiões africanas que comemoram em outra data o Ano Novo. É isso aí. Eu até vi uma charge outro dia, né, que o pessoal estava brincando dos filósofos gregos, né? E aí o rapaz perguntava para o outro, em que ano você nasceu? Aí ele, 473 a.C. Mas quem é Cristo? Se você nasceu 473 a.C., então Cristo não existia. Então, essa data, 473 a.C., ela não existe. Ela foi colocada depois pela igreja para que nós possamos ter um calendário e seguir esse calendário. Mas é isso importante ter em mente, né? Que nós estamos no ano 2016, mas não significa que a Terra tem 2016 anos e muito menos que a humanidade tem 2016 anos. Então, o pessoal que nasceu antes disso é como se eles tivessem vivido numa época que não conta, né? Que é uma época negativa. E o nascimento de Cristo dividiria isso ao meio. Para quem é cristão, ótimo. E para quem não é, como no caso dos judeus e muçulmanos. Retornando então em Joana, ok? Como eu disse, superficialmente, foi essa questão trazida por ela, tá? Independente do que venha acontecer naquele primeiro slide, independente do que venha acontecer com o universo, se ele vai entrar em caos ou não, a única certeza que nós temos é que o espírito vai evoluir. Vai continuar em um incessante despertar enquanto estiver na forma humana. E, naturalmente, a forma humana não deve ser a última da evolução material, mas como ela está escrevendo um livro na Terra, para nós que estamos na Terra, é natural que ela tente ser simplista e não fique colocando mais coisas do que deveria. Continuando agora em Joana. Pela sua natureza energética, se vincula à angelitude e, através do seu processo de evolução, conduz a herança animal por onde transitou, retendo-se nas amarras do instinto e esforçando-se pela aquisição da consciência, a fim de liberar-se dele,
para favorecer o desdobrar de todas as potências latentes que procedem da sua origem transcendental. Pela sua natureza energética, se vincula à angelitude, tá? Está falando de nós. Pela sua natureza energética, ou seja, a nossa natureza energética nos vincula à angelitude, ok? Porque somos criados apenas imperfeitos, mas puros. Essa imperfeição que nós chamamos de defeito, que nós matamos um ao outro por causa disso, que nós nos divorciamos, que nós nos traímos, que nós nos furtamos, isso é consequência da causa e efeito dos atos que nós vamos tendo depois que somos criados. Mas a nossa natureza energética se vincula à angelitude. Onde isso é importante para nós? Significa que não importa a situação em que eu esteja, não importa o número de defeitos que eu possua, dentro dessa ótica comparativa, eu tenho condições de fazer o bem sempre. Eu posso fazer o bem porque na minha natureza energética existe a angelitude. Tá? Mas como é que eu faço então para colocar isso na prática? Passe, reiki, vibração mental. Seu filho está doente com dor na barriga, você coloca a mão na barriga dele e deseja que a barriga dele melhore. Tá? Isso não exclui você de procurar médico, de dar remédio, mas você está pelo menos enviando uma energia. Você tem essa potência dentro de você. Tá? Mas às vezes essas máscaras, esses defeitos, esses complexos nos fazem enxergar que não, imagina, eu jamais vou dar conta de fazer isso, e nós todos temos essa potência angelical dentro de nós. Através do processo de evolução, conduz a herança animal por onde transitou, retendo-se nas amarras do instinto e esforçando-se pela aquisição da consciência a fim de liberar-se dele. Tá? Através do processo de evolução, conduz a herança animal por onde transitou. Ou seja, a nossa natureza energética tem vinculação com a angelitude e a nossa natureza material está associada pelo local onde transitamos, tá? Que seria essa herança animal. Como essa herança animal se manifesta? Retendo-se nas amarras do instinto e esforçando-se pela aquisição da consciência. Então, quanto mais eu estou preso ao instinto animal, que é o de isso é meu, eu vou tirar de você, esse é meu namorado, essa é minha esposa, esse é o meu emprego. Quanto mais eu designo esse aspecto, mais animalizado eu estou. E quanto mais animalizado eu estou, mais distante eu estou de colocar esse potencial angelical para servir a mim. Não que isso seja possível da noite para o dia. Como isso é possível, então? Está aqui no texto. Esforçando-se pela aquisição da consciência, a fim de liberar-se do instinto. O que seria essa consciência? Tornar-me consciente dessas potências que jazem em mim, porque elas são inconscientes. Eu não sei que eu sou capaz de fazer até que seja necessário. Então tem gente que fala assim, eu no lugar dessa pessoa me mataria, eu no lugar dessa pessoa mataria o cara que fez isso. E aí quando se vê no lugar daquela pessoa, não se mata e não mata. Ela descobre que ela tinha uma força maior do que imaginava para superar aquilo. Tem gente que fala isso para doença, se me derem um diagnóstico de HIV eu me mato, se eu descobrir que eu tenho câncer eu me mato, e aí a pessoa descobre que tem câncer, não se mata, e ainda por cima renasce, descobre várias coisas na vida que não tinha prazer e agora passa a ter, vence o câncer e passa a ter uma qualidade de vida melhor do que antes de ficar doente. Tá? Essa força que nos faz alcançar coisas que nem imaginávamos, é relacionado à energia angelical. E essa matéria que nos impede, que nos faz nos arrastar, que nos faz ter inveja, que nos faz ter medo, isso é aspecto do lado animalizado, herança das nossas encarnações. A fim de liberar-se do instinto, para quê? Para favorecer o desdobrar de todas as potências latentes que procedem da sua origem transcendental. Que potências latentes são essas? Latente é aquilo que está adormecido. Então, quando eu me liberto desse aprisionamento do instinto, eu aumento a minha chance de que essas potências angelicais que jazem em mim se manifestem.
E como é que eu consigo isso? Pela consciência dos eventos. Quando eu começo a estudar as religiões para entender como funciona o pensamento humano, quando eu começo a estudar a mim mesmo através de terapias e reflexões, neste momento eu estou aplicando a minha consciência a algo que até então era inconsciente. Quando isso se torna consciente, eu passo a ter domínio sobre essa situação, e aí naturalmente essa ferramenta agora, que antes me atacava, passa a ser útil para mim. Na prática, ok. Na prática seria aquela pessoa que passa por uma depressão muito grande, ou seja, por não conhecer por que está deprimida, essa depressão a ataca. Eu não sei porque eu não tenho vontade de viver, eu tinha tudo para ser feliz e não consigo, eu devo ter algum problema, e aí ela vai para a terapia, descobre os aspectos que estão associados à depressão dela, ou vai para a psiquiatria e descobre um medicamento que anula os efeitos dessa depressão e melhora a sua qualidade de vida, e aí ela passa a usar isso a seu favor, começa a ajudar as pessoas que estão no mesmo estado, começa a escrever sobre o assunto, e aí naturalmente ela transforma aquilo que a acuava como algo que agora está libertando outras pessoas, porque ela tira a venda sombria daquela situação, coloca luz sobre aquilo, e as várias outras pessoas que estão morrendo de medo por não saber o que é aquilo, passam a ter consciência que aquilo não é tão potente quanto imaginavam e começam a enfrentar essa situação até que ela desapareça. Ou pelo menos não se torne mais letal. Ok? Seguindo. Joana. Mergulhado no tropismo divino e por ele atraído, sai da obscuridade da ignorância e da perturbação, entre parênteses, inconsciência, para galgar os abençoados espaços do conhecimento e da sabedoria, entre parênteses, consciência. Mergulhado no tropismo divino, lá nos estudos no começo, acho que quinto ou sexto estudo dessa série aqui, nós vimos o que é o tropismo, tá? Então, para quem não se lembra, o tropismo seria essa inteligência, esse instinto que nos leva a buscar algo melhor, tá? Isso nós podemos ver com clareza nas plantas. Quando você coloca uma planta, você planta um vaso e deixa a planta aqui no meio e coloca ela numa sacada que só bate sol deste lado, ela começa a crescer para este lado, buscando o sol. Essa capacidade de fazer isso chama-se tropismo. Tá? É isso que nos leva, então. O que seria o tropismo divino citado por Joana? É essa tendência nossa a ir em direção a Deus, mas direção a Deus não nesse Deus antropomorfizado com barba que está lá fora. Ir em direção a Deus dentro de nós, através da nossa consciência. Pela moralidade, pelo pedido de desculpas, pela diminuição na agressão. Neste momento, nós estamos indo em direção a Deus. Por mais maldade que eu consiga fazer, vai chegar um momento que eu vou experimentar o remorso, a culpa e o arrependimento. O que me leva a experimentar isso é esse tropismo divino, que em dado momento vai me levar em direção a amar ao próximo como a mim mesmo. Certo? Compartilhando Dioclésio, acho que nada é tão potente quanto o autoconhecimento. Para bem e para mal. Eu concordo. Por isso a importância desse estudo para nós. Mergulhado no tropismo divino, e por ele atraído, sai da obscuridade da ignorância e da perturbação, que era inconsciente, é isso que eu disse, eu não tinha consciência do porquê estou sofrendo, para galgar os abençoados espaços do conhecimento e da sabedoria, porque eu tornei consciente aquilo que me afetava. Então, este tropismo divino, ele é uma misericórdia. Porque por mais que eu não consiga saber como fazer para sair de onde eu estou, em algum momento eu conseguirei. Chegará uma intuição, chegará um insight, chegará uma reflexão trazida por esse tropismo. Quando eu olhar, às vezes, para aquele cachorro machucado na rua, mancando, e perceber, nossa, emocionalmente eu faço a mesma coisa com o meu filho.
Meu filho não tem segurança para brincar com os amiguinhos, meu filho não tem segurança para jogar bola na escola, meu filho não tem segurança de se posicionar, meu filho tá igual esse cachorrinho aí, todo machucado. A diferença é que o cachorrinho está fisicamente. É esse tropismo. Tá? E aí talvez o indivíduo chegue em casa e ao invés de ficar falando para o filho, você não serve para nada, você só me atrapalha, ele comece a encorajar o filho a sair daquele estado. Né? Na prática funcionaria assim. Seguindo, deixa eu só partilhar aqui, porque isso é importante. Outras pessoas devem se identificar com isso. Maria Emília, penso que essa angústia que sinto seja causada por esse tropismo divino. É parte deste processo, com certeza, tá? Tem outros processos atuantes, mas a base desse tropismo divino não seria nos punir, isso é importante, é nos resgatar de caminhos ruins, porque em dado momento nós vamos ficar cansados de fumar, de falar mal dos outros, de falar mal de si mesmo, de se autoagredir, de viver obeso, de não conseguir subir uma escada sem ficar com falta de ar. Quando essas coisas começam a acontecer e o indivíduo se levanta, e aí nós vemos esses indivíduos que estão com 150 quilos e conseguem emagrecer e ficam fitness, isso parte deste tropismo divino também, que o leva a começar a olhar para as situações e falar, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu não faço diferente disso? E essa potência toda não foi trazida pelo personal trainer, pelo nutricionista, foi porque ele acessou, passou a ter consciência dessa força que existia nele angelicalmente. Tá? Quem puder assistir um vídeo do Terry Crews, ele é um ator, né? Aqui no Brasil ele é conhecido por ter feito As Branquelas, o pai do Chris em Todo Mundo Odeia o Chris. Ele tem um vídeo no YouTube motivacional que ele fala de onde ele tira a força para fazer os exercícios dele, porque ele é bem forte. E ele diz que a força que ele tira está dentro dele. Que é como se as pessoas ficassem procurando ganhar R$ 1 milhão fazendo as coisas fora de casa e elas têm, na verdade, R$ 1 milhão embaixo do próprio colchão e não sabe. Então ele diz que quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos US$ 1 milhão no caso, né? Nós temos US$ 1 milhão dentro de nós, mas nós às vezes vivemos de misérias porque achamos que não, que só o outro é que tem isso aí. Então nesse ponto ele concorda muito com essa parte do tropismo, sem usar esse termo. Sérgio Teixeira, também é companheiro desde sempre. Vitor, como assim para bem e para mal o autoconhecimento? Mais sombra ainda depois? Isso, Sérgio, já é enxergar a sombra como algo ruim. E a sombra não é algo ruim, a sombra é algo bom que nós não sabemos lidar porque não a conhecemos. Tá? Quando eu falo de ruim, eu estou falando daqueles indivíduos que conseguem alcançar essa consciência e a utilizam para sobrepujar os outros. Tá? Vamos supor, nós fazemos esse estudo aqui, tem a duração de 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, não sei, e depois que esse estudo acaba, nós chegamos à conclusão da potência que é de ter este conhecimento, e aí ao invés de fazer esse estudo gratuitamente para o YouTube, eu começo a cobrar esse estudo e deixar as pessoas dependentes de mim, porque eu sei onde atuar na inconsciência delas, e quando eu vejo eu estou angariando fundos milionários dirigindo um carrão às custas do autoconhecimento. Tá? É este o ponto. Quando eu descubro quem eu sou e nós somos criados iguais, eu descubro quem você é. Tá? Quanto mais eu sei a meu respeito, mais eu sei ao seu. Por isso que Jesus sabia o que se passava no coração das pessoas, porque ele não tinha sombra no próprio. Então, de ter o conhecimento pleno de si mesmo é uma arma potente para invadir o outro, porque você sabe exatamente onde cada coisa está e naturalmente pode torná-lo escravo, refém da sua sabedoria. É nesse sentido que eu disse que o autoconhecimento pode ser uma coisa utilizada para o mal. Sim, Bruno. Conhecer essa força é acessar o Deus que existe em nós. É conhecer esse Deus, né? Continuando. Nascer de novo no corpo é desdobrar as possibilidades virgens em que se encontra, para conseguir a consciência de si, libertando-se das condensações grosseiras da ignorância. Nascer de novo no corpo é desdobrar, ou seja, está dobrado, está amontoado, as possibilidades virgens em que se encontra,
para conseguir a consciência de si. A possibilidade virgem em que me encontro está em todos os aspectos, desde quando eu começo a encarnar, quando eu vou ter a primeira encarnação como mulher, quando eu vou ter a primeira encarnação e eu vou passar pela primeira vez pela infância, quando eu vou ser pobre pela primeira vez, milionário pela primeira vez, lindo pela primeira vez, horroroso pela primeira vez, quando eu vou ter todas as pessoas ao meu redor e quando eu não vou ter ninguém, quando eu vou matar a primeira pessoa, ser morto pela primeira vez. Todas essas experiências vão sendo importantes para o nosso crescimento, porque elas vão desvelando, desdobrando esses aspectos que estavam em nós. Então, da mesma forma que o indivíduo se descobre, puxa, eu achei que eu jamais seria capaz de vencer um câncer, e ele vence, também tem aquele que pensa, eu jamais imaginei que eu seria capaz de estuprar minha própria filha, e estupra, porque está dentro dele. Ele não sabe o que fazer daquilo. E como é um processo adoecido, um sentimento que foi adoecido, que deveria ser amor, transforma-se em um amor erotizado e transforma-se então em um amor onde não se enxerga o aspecto da infantilidade do outro e o indivíduo tem relações sexuais com aquela criança sem saber exatamente por que está fazendo aquilo, tá? Mas é importante ter em mente que todos precisamos de um espaço para nos curar, tá? E o pedófilo, apesar de ser uma pessoa doente, ele tem aspectos sádicos também manifestos no comportamento, tá? Então, nem sempre se trata de eu quero ter relação com uma criança porque eu tenho desejo sexual por uma criança. Em alguns momentos eu quero ter relação com uma criança porque eu gosto de vê-la sofrer. Essa é a parte mais dolorosa de entrar em contato com isso. Mas se não entrarmos em contato com isso, ele não vai parar de fazer isso. Colocá-lo na cadeia, deixá-lo ser espancado, não adianta. É a forma como ele sente. Isso precisa ser curado, ok? Então, do mesmo jeito que um heterossexual gosta de mulher, e um homoafetivo, um heteroafetivo gosta de mulher, e um homoafetivo gosta de homem, um pedófilo gosta de criança, ou da dor causada na criança. Então, por mais que eu tente obrigar o indivíduo a fazer diferente, lá no íntimo dele ele continua sendo o mesmo. Isso precisa ser tratado. E para que seja tratado, como nós estamos vendo aqui, tem que vir à luz. Mas esse indivíduo não tem oportunidade de falar como ele se sente, ok? E o psicólogo acaba entrando em contato com essas informações privativas e descobre que existe um mundo muito mais denso por trás do pedófilo, do sociopata, do toxicômano, que são os indivíduos viciados em drogas. É muito mais do que se imagina quando se está do lado de fora da situação. Jaqueline, primeira vez que a vejo na sala. Nossa, mas é tão difícil ter esse conhecimento pleno de si. E esse conhecimento pleno de si não será alcançado nessa encarnação, não será alcançado com esse estudo, por isso que nós já fazemos o outro do triunfo pessoal, que também não é o suficiente, por isso a Rede Amigo Espírita oferece cerca de 10 estudos semanais, que também não é o suficiente, porque cada um está em um momento. Alguns estão no momento de estudar a física, os outros a biologia, os outros estão em momento de ficar em casa cuidando das coisas, de ser pai pela primeira vez. Então, aos poucos, tá? Cada um vai conseguindo. O que delimita, Jaqueline, se isso é difícil ou fácil, é o quanto de orgulho eu ponho naquela situação. Se eu sou orgulhoso, é difícil. Se eu sou humilde, é fácil. Porque eu entendo que eu estou em um universo de causa e efeito. Então, o câncer não veio para me vitimizar. O câncer veio para mostrar que eu criei o câncer. O diabetes, o estupro, o furto, o meu sócio que passou a perna em mim, meu patrão que me demitiu sem motivo. Quando eu acho que isso não poderia acontecer comigo, porque eu sou bom demais para ser verdade, eu sofro. E aí fica difícil. Quando não, eu olho, bom, se eu fui demitido sem uma causa consciente, então existe uma causa inconsciente. Qual será esta? E analisar. O que a maioria das pessoas fazem? Um grupo se irrita com a situação, eu não deveria ter sido demitido, eu vou riscar o carro do meu patrão, e o outro grupo se conforma sem refletir sobre isso. Quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Isso é um comodismo, não é resignação. Quando eu me resigno, eu falo, bom, ok, eu fui demitido sem enxergar a causa disso. Minha namorada me traiu mesmo eu sendo bom. Qual a minha parte nesse processo? Porque existe. Aí eu me torno consciente dessa parte, no próximo relacionamento eu não a repito.
mas eu posso continuar sendo demitido, eu posso continuar sendo traído, mas serão por outras causas e talvez pelo adoecimento que existe no outro. Aí já não é mais uma coisa com que eu tenha que me preocupar, mas sim o outro que ainda está na ignorância. Tá? Então, mesmo Jesus sendo consciente de si e bom, ele sofreu pela ignorância alheia. Essa é a lição aqui. Mesmo que você alcance um autoconhecimento maravilhoso, isso não te impedirá de sofrer, porque as pessoas que te cercam talvez ainda estejam na sombra e elas irão te machucar por ego ou por ignorância. A Paty diz que às vezes sente o cérebro anestesiado durante os estudos, não consegue pensar e raciocinar. Existe uma questão que é a seguinte: quando o seu cérebro alcança um estágio de conhecimento que é o suficiente para ele, ele tende a travar, ok? Então, o estudo tem duração de 1 hora. Algumas pessoas falam, foi muito rápido, mas outras com 10 minutos já não conseguem mais assistir o estudo, tá? Elas ficam tão presas naquela situação que foi colocada para elas, porque é o que ela está precisando naquele momento, que todo o resto ela não escuta, tá? Então, quando você está numa sala de aula e está prestando atenção na aula, você está prestando atenção na aula, o professor está falando. Depois de um tempo você se pega, você está escutando o professor falar assim. Aí você volta, ele está num assunto que não é mais o mesmo. Esse devanear da sua mente foi para te desligar porque a informação que foi trazida já era suficiente. Ou porque uma informação que foi trazida de fora é mais importante do que aquela. Eu estou pensando na minha namorada, então eu me desligo daquilo. Mas eu sempre estou ligado a algo. O ponto é ter disciplina suficiente para me ligar ao aqui e agora. Se eu estou na sala de aula, eu vou prestar atenção na aula. Eu deixo para pensar na minha namorada quando eu estiver com a namorada. No meu emprego, eu presto atenção no meu trabalho. Eu deixo para pensar nos meus filhos quando eu chegar em casa. Esse é o indivíduo integralmente saudável, que consegue impor os limites, respeitá-los e não sofre com ansiedade, porque ele está sempre no aqui e agora. Mas é bem difícil chegar nesse estado. Continuando, a nota do expositor no Livro dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências. 167, a pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Pergunta 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Isso sendo simples, é o seguinte: se você está encarnado, é porque você não está limpo de todas as impurezas. Se você consegue enxergar isso como um ponto final, isso não te agride. Mas muitos pensam, não, eu estou encarnado ainda porque eu tenho que fazer algo grandioso e eu não lembro o que é. Não, você está encarnado porque tem impurezas. Quanto mais rápido você identificá-las e limpá-las, menos tempo você vai precisar passar por isso. Tá? E não há sofrimento em se perceber nesse estágio ainda, é apenas um estágio. Quem foi que me perguntou aqui? A Cássia perguntou se a mudança pode ser inconsciente. O inconsciente produz elaborações enquanto nós dormimos, enquanto nós estamos nas atividades diárias, e depois de um tempo ele nos traz informações mais precisas, tá? Então, o nosso inconsciente não é um local ermo onde as coisas ficam ali colocadas sem função. Ele trabalha inconscientemente, óbvio, mas ele produz elaborações. E essas elaborações nos fazem crescer. Então, o crescimento acontece tanto em nível consciente, porque eu vou atrás de buscá-lo, e essas coisas que eu busquei são interpretadas pelo meu inconsciente, ele as elabora, e aí eu passo a ter respostas melhores ao meio. Oferecer respostas melhores ao meio. Continuando. Esse esforço ocorre através das injunções dolorosas da enfermidade, que se apresenta como processo depurativo e libertário das faixas inferiores nas quais se demora.
Esse esforço ocorre através das injunções dolorosas da enfermidade, que se apresenta como processo depurativo e libertário das faixas inferiores nas quais se demora. Então, como é que acontece este crescimento? Pelas enfermidades. Qual é a função da enfermidade? Nos depurar e libertar das faixas inferiores nas quais nos demoramos. Portanto, morrer de medo de ficar doente é uma ilusão. Nós estamos aqui para que o nosso corpo somatize as questões psicológicas e nós possamos olhá-las. Essa doença que te acomete, essa limitação que te acomete, é um sintoma do seu espírito adoecido. Não é para te punir, é para te depurar. Ela vai te trazer reflexões, né? Tem coisas que nós só vamos aprender ficando numa cadeira de rodas, tem coisas que nós só vamos aprender ficando loucos ou com Alzheimer, nós só vamos aprender através de um Parkinson, nós só vamos aprender através da microcefalia, do Zika, da dengue, né? Às vezes a pessoa fica 10 dias na cama com dengue e fala: ai meu Deus, eu vou morrer, minha vida não tem sentido, eu tinha que ter falado eu te amo para um monte de gente e não falei. Aí ela se cura e vai fazer isso. Pronto, ela se depurou, tá? Tudo tem que ter uma confiança. Por que existem pessoas que já pegaram dengue 3, 4 vezes e outras que nunca pegaram? Eu nunca peguei dengue, pode ser que amanhã, no próximo estudo, eu fale, gente, tô com dengue, tá? Mas se isso acontecer comigo, não é que eu dei azar, é porque isso foi levado até mim de alguma forma, para eu estar no local certo, na hora certa, na imprudência certa, e aí naturalmente isso aconteceu comigo. Pode ser imprudência do meu vizinho de não limpar o lote dele, e aí eu pego dengue e o vizinho não. Eu vou fazer o quê? Colocar fogo na casa dele? Percebe? Isso é nosso. Isso vem de nós e vem para nós. Então, segundo Joana, é através da leitura que nós fazemos das doenças que nós vamos nos tornando superiores ao que éramos. A Maria Emília diz que é cadeirante para aprender a ser menos orgulhosa. Mas tem cadeirante que é orgulhoso. Você pode aprender isso com o fato de ser cadeirante, mas tem alguns que não são. Não rela em mim, eu consigo fazer tudo sozinho, eu não preciso de ajuda. Você vai oferecer ajuda para o indivíduo, posso te ajudar a subir a escada, subir a rampa? Não preciso de ajuda, eu faço tudo sozinho. Então, quer dizer, tem gente que está na pobreza e não aprende com a pobreza, está na riqueza e não aprende com a riqueza, está lá na cadeia e ainda não consegue refletir sobre o que fez, está cometendo crime de dentro da cadeia. Cada um vai absorver a experiência de uma forma. Quanto mais rápido e mais sinceramente você absorver, menos tempo você vai passar nela. Continuando em Joana. Analisando a lei de causa e efeito, os imperativos da evolução se fazem mediante o ressarcir dos enganos, dos erros, dos delitos, retificando-os e aprimorando as tendências superiores, que passam a desabrochar. Analisando a lei de causa e efeito, os imperativos da evolução, ou seja, aquilo que impera, que vai acontecer apesar da nossa vontade, se fazem mediante o ressarcir dos enganos, dos erros, dos delitos. Tá? Então, eu tenho que ressarcir os meus enganos, os meus erros e os meus delitos. Para quê? Para que eu me retifique e aprimore as minhas tendências superiores que passam a desabrochar. Então, a lei de causa e efeito vai atuar e o imperativo da evolução só vai acontecer quando eu tiver dívidas. Se eu não fiz maldade, não há por que colher maldade. Tá? Se eu não sou uma pessoa ansiosa, não tem por que eu morrer de doenças ansiosas, tá? Como infarto, como AVC e etc. Tudo diz respeito ao que eu estou fazendo. Então, este momento em que você se encontra é um momento que você plantou, essa é a colheita, e você pode achar que isso tudo não serve para nada, que isso tudo é uma ilusão, que você foi castigado, castigada, que não merecia isso, e logo, depois de um tempo, estará colhendo a mesma coisa. Se faz a reflexão e aprende a sobreviver disso, naturalmente você não tem mais o que aprender nessa escola e será promovido a uma escola maior. Na prática, na teoria é lindo, mas na prática é difícil, eu sei. Nada do que eu falo aqui eu considero que é fácil, ok? Principalmente porque eu não consigo a maioria, né?
Nota do expositor, Livro dos Espíritos, capítulo 6, da vida espírita. Na resposta à pergunta 257, que se refere mais a uma reflexão, temos o seguinte: os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós, como eu disse. Eu posso ter a dengue ou a chikungunya porque a minha vizinha não limpa o quintal dela. Só que na maioria das vezes, eles são devidos à nossa vontade. Tá? Sofrimentos advindos de doença. Não estou falando do câncer de pulmão porque você fumou, mas o você fumar. O você fumar já é um problema na sua vida. E esse problema de você fumar, ele começou por você. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, fuma esse cigarro, senão você morre. Você precisou fumar aquele cigarro, você estendeu a sua mão até aquele cigarro, você o colocou na sua boca. Então, por que nós fazemos isso? Por que eu coloco uma avalanche de açúcar na minha corrente sanguínea? Por que eu odeio tanto? Por que eu não tenho amigos? Será que as pessoas é que são ruins ou eu é que fechei as portas? Quando eu começo a refletir assim, eu entro em contato com o que me leva a sofrer, e aí eu posso modificar esse aspecto, e aí naturalmente o sofrimento desaparece. Significa que eu estou feliz? Não. Significa que eu estarei pronto para outros sofrimentos mais avançados até que chegue um momento em que não haja mais esse sofrimento, tá? A dor e o sofrimento. Tem uma frase, eu já coloquei aqui no estudo, eu não me lembro agora se é do Jean-Paul Sartre, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram de você. E isso é a maior dificuldade. Ah, mas o cara me demitiu sem razão, eu vou matar ele. Nossa, mas ela me deixou no meio de um casamento, eu fiquei sem nada. Não, não importa. O que você vai fazer agora com metade dos seus bens? O que você vai fazer agora desempregado? Tá? Essas são as questões levantadas pelo espírito superior. O espírito inferior se apega ao evento. O espírito superior aprende com ele. Tá? E quanto mais eu me apego a essa situação, então, mais distante eu estou de me libertar da matéria. Ok? Continuando, esse processo, todavia, é semelhante a um parto transcendental, gerador de aflições no começo, a fim de facultar e favorecer a vida logo mais. Se você está passando por aflições, se você está com essa angústia, com essa sensação de que você está perto de chegar em algum lugar onde as coisas estarão melhores, isso é parte dessa gestação, sinal de que você está chegando num parto transcendental, ou seja, é um parto que transcende este mundo em que estamos material, é um parto que não diz respeito ao Vitor, que não diz respeito à Amélia, à Mauralice, é um parto que diz respeito ao espírito que habita estes corpos. E é isso que vai transformá-lo em algo melhor. Se eu souber utilizar o Vitor para o meu crescimento espiritual, eu terei dado um passo a mais adiante de conhecer Deus em mim. Se eu culpar o Vitor pela tragédia que é a minha vida, eu terei ficado parado no tempo e perdido este espaço, né? Já que o tempo e o espaço não existem nesse sentido concebido aqui, eu terei perdido uma oportunidade de refletir sobre um momento que me foi dado, tá? Então, o que você faz com este corpo que você habita, com esta personalidade que te é conhecida, as pessoas te chamam de Sérgio, te chamam de Kátia, te chamam de Marisa, o que você consegue fazer desse ser que transcenda ele mesmo para que você cresça espiritualmente. Quanto mais você conseguir, maior será a sua recompensa e naturalmente menor o seu sofrimento, porque a consciência terá se ampliado. Ok? Próximo encontro falaremos do Busca da Unidade, parte 2, no dia 30. Ok, amigos? Muito obrigado pela companhia. Mais uma vez, obrigado à Rede Amigo Espírita pelo espaço cedido.
Uma ótima noite a vocês da rádio, a vocês do SoundCloud e também do YouTube, a vocês que acompanham os links no Facebook, ajudam na divulgação desse estudo, e a vocês que estão aqui presencialmente contribuindo imensamente com as suas perguntas e as suas citações, que muitas eu não consigo ler, mas quem está aqui tem esse privilégio. E você que não está, convido a vir aqui nos acompanhar ao vivo e deixar também a sua impressão, ok? Uma ótima noite, nos vemos amanhã para quem faz os 2 estudos e semana que vem para quem faz apenas esse. Muita paz.